Meu nome é Marcos Antônio Ramos e eu vou hoje apresentar um pequeno resumo do meu relatório de estágio que aconteceu no Hospital Veterinário da UnoESC. Então, o estágio ele é observatório, né? E a gente apresentou as atividades do dia 18 de maio até o dia 22 de maio, que é num total de 20 horas, né? 4 horas por dia, de segunda a sexta, no período da tarde. Então, o estágio ele é um momento necessário na formação acadêmica, né? Porque ele é, até principalmente na área da radiologia, ele é uma profissão que exige bastante prática da gente. Então, a gente estuda bastante a teoria, mas vê que quando vai colocar em prática muda um pouco. Então, por isso que ele é bastante interessante assim ter esse conhecimento da prática. A partir das observações foram descritos os animais analisados e seus respectivos exames, servindo como objetos de análise desse documento. Então, na área da veterinária, a gente percebe que muda bastante os métodos usados em humano, por exemplo, e um animal. Porque, tipo, a gente realiza um exame em um cachorro pequeno até um cavalo, por exemplo. Então, muda bastante o método usado e o tempo de braço, tamanho, peso. Então, por isso que muda bastante na área da veterinária. E a gente acompanhou o desfecho de cada paciente após o exame. Então, nós acompanhamos toda a trajetória, desde quando ele chegou na clínica, qual exame que precisou fazer e o que aconteceu com ele depois, após ele sair lá do hospital, e o desfecho dele que aconteceu depois. Então, os objetivos que a acadêmica de radiologia diante da prática nos exames, até porque a gente precisa, né, que foi o que foi falado, ter esse conhecimento, é uma profissão que exige bastante prática, então a gente vai vivenciar a rotina de um profissional. Conhecer as técnicas, cuidados e procedimentos importantes para a segurança dos envolvidos. Dá para dizer que na área da saúde, assim como em todas as outras profissões, a radiologia ela tem que ter um cuidado especial quando o assunto é segurança, porque é uma profissão que ela não permite erro, digamos assim. Um erro pode causar um dano pior do que já estava no paciente. Então, por conta da radiação, a nossa obrigação é saber e conhecer os cuidados e cuidar do paciente, e até muitas vezes o paciente ele leva os familiares que quer estar junto, né, para acompanhar o exame. Então é a gente profissional que vai obter esse cuidado para eles. Então nós temos que estar ligado na segurança. Então por isso que é bem rígido assim essa parte de segurança a radiação. Observar o máximo de detalhes da rotina de uma sala de diagnóstico por imagem. Então, aí depende de conhecer a rotina de um profissional. O que ele faz quando ele chega, coloca o dosímetro, por exemplo. Então, o dosímetro ele é um pequeno chip, né, que tem que ficar exposto à radiação, porque ele vai calcular a dose de radiação que a gente vai receber, né, ao longo dos exames. Então, a gente passa a conhecer o que o profissional faz antes, durante e após o exame, né? A rotina do profissional. Aqui a apresentação da entidade de campo, onde foi realizado o estágio, né? Que foi no hospital veterinário. Então, o hospital veterinário ele coloca a vida e o bem-estar do animal em primeiro plano, oferecendo várias atividades, que é além do diagnóstico por imagem, consultas, internamentos, odontologias, processos anestésicos. As atividades desenvolvidas foram, durante esse período dessa semana, foi feito 4 exames da espécie canina, né? 4 cachorros só a gente pôde examinar. Na verdade, é um número bem baixo, assim, o que eles estão acostumados a fazer, até porque a gente pegou bem no começo da pandemia, então diminuiu bastante as atividades. O primeiro foi o Manfred, que a gente fez um raio-x de tórax nele. Ele tem 10 quilos e 300 gramas, 18 anos, raça Yasa. E o doutor que estava acompanhando ela era o médico veterinário lá da UnoESC mesmo, o doutor César. Né? E ele chegou com uma suspeita de endemia pulmonar, ele tinha bastante dificuldade na respiração. Então, por isso que foi feito esse raio-x de tórax para ver se a gente conseguia identificar alguma coisa. Mas só que depois que a gente saiu, ele foi diagnosticado pelo doutor e já foi liberado logo em seguida. A segunda foi a princesa. Ela chegou trazida pelo corpo de bombeiro com a suspeita de atropelamento. Então, foi feito um raio-x de tórax para ver se não tinha acontecido nada com ela nessa região.
Mas só que também foi feito, a gente realizou um raio-x de membro posterior esquerdo, que foi, não tem aqui na imagem, mas ela quebrou a tíbia. Então, quem estava acompanhando era a Mariana, né, e o médico, o doutor César, lá da UNOESC, e depois que a gente realizou o exame nela, ela foi feita uma cirurgia para reparar a tíbia dela. Então ela ficou lá, a gente já tinha saído, ela ficou lá internada, né, após a cirurgia, só que a gente não pôde acompanhar até o final, mas pelo que eu conversei com meus colegas que ficaram após, né, os estagiários da semana seguinte, foi feita cirurgia e deu tudo certo e ela foi liberada logo em seguida também. E a terceira foi a Ayla, ela foi feita um raio-x médio lateral de traqueia, né? Então, assim como o Manfred, o primeiro que a gente viu, ela estava com bastante dificuldade na respiração. E foi um médico de outra clínica que trouxe ela para nós realizar o exame. Ela é da raça Maltese, bem pequena, né, com 3,2 kg, 4 anos de idade. Então, como foi um paciente mais pequeno, foi bem difícil de realizar o exame, né? Foi um dos mais pequenos, não foi o mais pequeno, a gente vai ver no próximo. Então, ela foi difícil de fazer o exame nela, né? E eu pude ajudar a supervisor Neudir, mobilizando a paciente enquanto ela realizava o exame. Logo após o exame, o doutor que estava acompanhando ela deu alta em seguida e liberou ela depois. E o último foi o Davi, que foi feito um raio-x de carpos e metacarpos nele. Então, ele foi um médico externo que estava acompanhando ele, né? Ele só trouxe para a gente realizar o exame. Ele tem uma malformação óssea do membro esquerdo, então dá para ver aqui na imagem que ele, bem nessa região, deixa eu ver aqui, do metacarpo dele, opa, então nessa região aqui do metacarpo dele dá para ver que ele possui como se fosse uma curvatura, é uma malformação mesmo do osso, então não foi feito nenhuma cirurgia, nem nada dele, o médico só trouxe para a gente realizar o exame e logo em seguida já liberou ele também, diagnosticou e foi liberado. Então, esse foi o último que foi feito, né? Um crânio caudal do membro esquerdo. Então, o que a gente pode concluir disso tudo é que o estágio ele nos dá a oportunidade, né? Outra visão em relação à prática. A gente fica por dentro da rotina de um profissional de radiologia, né? E é bem legal quando a gente vê pela primeira vez aquilo que a gente tanto estuda na teoria, né? Então, também permitiu o esclarecimento de muitas dúvidas e acrescentando a esperança de um futuro na área qual é muito amplo e importante no mercado de trabalho. Então, ela está aí no mercado de trabalho, né, e tende a se expandir cada vez mais. E uma coisa que não vai faltar é emprego nessa área, que sempre vai ter. Então, a gente sempre vai estar se atualizando. Pode-se observar que nessa profissão, a cada dia que passa, é uma nova experiência e um novo aprendizado. Então, até porque é uma área em que a gente vai estar sempre se atualizando, né, sempre obtendo cada vez mais conhecimento até para o resto da vida. Então, por isso é bem interessante. Então, foi um pequeno resumo do meu estágio, né? Eu procurei não dar muito detalhe para não ficar muito grande o vídeo, né? Então, eu agradeço a oportunidade, né? E os envolvidos, e espero que mais gente tenha interesse pelo curso, porque ele é um curso muito amplo, assim como a gente já viu só na veterinária, mas ele vai muito além disso. Então, por isso eu espero que bastante gente venha se interessar pelo curso e ele sempre vai estar aí no mercado de trabalho, né? Então, por isso que é bem interessante.